Pode ser o Juvenis, eu sou o presbítero Davidson. A paz do Senhor, Juvenis, eu sou a Nayara. A paz do Senhor, Juvenis, eu sou o Pedro. A paz do Senhor, Juvenis, eu sou a Camila. Nós somos da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Visitantes, eu queria dizer que vocês são muito bem-vindos e eu queria aproveitar e convidar vocês para curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Fique aqui com a gente, comente, nós estamos aqui. E hoje, Juvenis, nós vamos estudar a revista Andando em Amor, da CPAD, a lição 4, o amor próprio, amar como a ti mesmo. Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de saber mais sobre a Tua Palavra. Senhor, vem estar nos ajudando, Pai, que nós possamos aprender cada dia mais, Pai, sobre a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, Juvenis. Meu nome é Ana Sofia. Chegou a hora da leitura bíblica. E a leitura bíblica de hoje se encontra em Marcos 12, do 28 ao 34 e João 15, do 8 ao 14. Então, iremos iniciar com Marcos 12, do 28 ao 34. E aproximando-se um dos escribas, que os tinham ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Agora iremos ler João 15, do 8 ao 14. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E essa foi a leitura bíblica de hoje, Juvenis. Tchau! Hoje o assunto, o amor próprio. O amor próprio está embutido no segundo mandamento. E só é possível amar o próximo se primeiro nós tivermos condições de amar a si mesmo. Então, qual o problema? Muitas vezes nós aprendemos equivocadamente que nós não podemos ter um amor próprio ou uma autoestima, porque nós somos cristãos, mas não é isso. A palavra nos ensina que sim, Deus nos ensinou a ter o amor próprio, um amor santo, um amor que faz com que o homem tenha uma identidade de Cristo e entenda o valor que tem. Veja, irmãos, para início de conversa, Deus fez cada um com amor. Então, eu tenho um biotipo, cada um tem um pelo, um cabelo, uma cor de pele, mas cada um, individualmente, foi criado por Deus. Nós fomos criados por um Deus que nos ama. E nós precisamos de entender isso e valorizar esse grande amor, entender. Toda vez que você olhar para o espelho, olha, eu sou importante. Há um Deus vivo, um Deus criador, que me escolheu, me criou com suas próprias mãos, e eu sou fruto da bondade, do amor e da misericórdia dele. Muitas vezes nós achamos que nós não temos capacidade, que nós não conseguimos, mas quando nós olhamos para a história, nós vemos que Deus capacita homens e mulheres. E aí, Juvenis, a pergunta para você: você reconhece o valor que Deus te deu? A paz do Senhor, Juvenis, meu nome é Gustavo e hoje nós estamos aqui no momento do Você Sabia. Moisés, em Êxodo 4:10, disse que não sabia falar bem, mas Deus o capacitou e fez dele um grande libertador de Israel. Gideão, em Juízes 6:15, se achava o menor da sua casa, mas Deus fez dele líder
e guerreiro vitorioso. Jeremias, em seu livro, no capítulo 1, versículo 6, disse que era jovem demais, mas Deus o levantou como profeta às nações. Timóteo, em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, era tímido e jovem, mas Paulo encorajou-o a não deixar ninguém desprezar a sua juventude. Estes servos de Deus tinham dúvidas a respeito de si mesmos. Eles não tinham autoestima, mas em Deus encontraram força, valor e propósito. O Senhor mostrou a todos eles que a verdadeira identidade não está em nossas limitações, mas no seu chamado e amor. Juvenis, o amor próprio que agrada a Deus não é orgulho, arrogância e nem insegurança, mas reconhecermos o valor que temos de sermos criação e filhos dele por meio de Cristo Jesus. Quem entende isso se levanta mediante as fraquezas e diz: eu sou amado por Deus e nele eu posso todas as coisas. Tópico 1 fala sobre amar a si mesmo, amor próprio. E o que é amor próprio? O amor próprio, ele é um sentimento de dignidade e de respeito a você mesmo. Muitos confundem esse sentimento com o sentimento de arrogância, de muita vaidade, mas em Marcos, capítulo 12, versículo 31, a palavra fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então fica bem claro, como eu vou amar, respeitar o meu próximo se eu não me respeito, se eu não me amo da maneira que eu sou? E aí, Juvenis, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como você pode demonstrar amor próprio de maneira que agrade a Deus? Estamos aqui com o Vitor. Vitor, como a gente pode demonstrar amor próprio de uma forma que agrade a Deus? Eu acho que a gente não se gloriando com as habilidades que nós temos, com nossos dons, é uma forma de a gente não ser soberbo e dar glória para Deus com as nossas atitudes, nossos dons. Estamos aqui com o João Antônio. João Antônio, como a gente pode demonstrar amor próprio de uma forma que agrada a Deus? Bom, por exemplo, se cuidando e cuidando da própria imagem, pelo menos física, e também da nossa vida espiritual também, e podemos transmitir isso para as pessoas. Estamos aqui com a Duda. Duda, como a gente pode demonstrar amor próprio de uma forma que agrade a Deus? Obedecendo a Jesus quando ele diz para cuidarmos do nosso corpo, que ele é o templo do Espírito Santo. Então, cuidando de nós mesmos, amando a nós mesmos, nós também cuidamos do templo que é do Espírito Santo. Falando sobre autoestima. O que é autoestima? Autoestima é a qualidade de quem se contenta com si mesmo, com quem se contenta com seus próprios atos, seus julgamentos, com quem ama a si mesmo. E a autoestima, a gente vê que ela é construída na nossa criação com os nossos pais, com os nossos responsáveis, também nas nossas vivências sociais, na escola, na faculdade, no trabalho e em muitas outras áreas. São esses ambientes que formam a nossa autoestima, como a gente se sente, nosso modo de falar, nosso modo de pensar, até mesmo o nosso modo de vestir. Agora, um ponto para a gente parar e meditar, e qual o perigo que há na autoestima? Perigo nenhum. É bíblico, nós precisamos ter autoestima. Mas o problema está exatamente nos excessos da autoestima. Pessoas com autoestima em excesso tendem a se tornar autossuficientes, hiperseguras de si e não aceitar a ajuda de ninguém. Elas também não possuem autocrítica, ou seja, não têm capacidade de reconhecer os seus próprios erros e acreditam estar sempre certas, além de não aceitar a repreensão dos outros. A revista diz que tais pessoas têm características narcisistas, egoístas, intolerantes, orgulhosas e soberbas. Não têm capacidade de pensar nos outros, se colocar no lugar dos outros e podem usar ou passar em cima dos outros com facilidade a fim de alcançar os seus próprios objetivos. A nossa lição traz dois personagens que se encaixam nesse padrão de autoestima em excesso. O primeiro deles é Caim, que não aceitou que estava errado naquilo que estava ofertando a Deus e foi capaz de matar o seu próprio irmão, Abel, por inveja e orgulho. E a outra é a famosa Jezabel, esposa do rei Acabe,
que mandou matar vários profetas do Senhor por puro egoísmo, orgulho e soberba. Bom, o que a gente pode aprender com isso? Que tudo em excesso pode trazer sérios problemas pra gente. A autoestima, ela é boa, mas quando ela está equilibrada e de acordo com a palavra de Deus. Mas quando ela ultrapassa os limites, gera esses sentimentos que são contrários à vontade de Deus e nos torna pessoas desagradáveis, é difícil de conviver e incapazes de amar o próximo, além de nos afastar da dependência de Deus e do amor do Senhor. E falando sobre a baixa estima, qual o problema dela? É quando o crente não se valoriza. Ele acha sempre que o outro é melhor, ele é sempre aquele que se cobra muito, ele tem uma autocrítica muito alta. E o que isso gera? Gera culpa, vergonha, medo. E a pergunta é, qual é a raiz disso? Está na insegurança. A base, muitas vezes, está na insegurança de quem você é, do que as pessoas vão pensar de você, do medo da reprovação. E nessa busca de sempre querer ser aprovado, ser o melhor, gera problemas seríssimos, principalmente emocionais. Hoje nós temos um problema grave. Muitos juvenis têm sofrido, têm estado com depressões, bulimia, anorexia, tantos problemas, cargas emocionais. E se olharmos para Cristo, nós vamos entender que nós não precisamos disso. Porque o Senhor, Ele nos chamou para uma maravilhosa luz. Então nós temos que entender uma coisa. Enquanto nós focarmos em quem nós somos, é isso mesmo, nós somos imperfeitos. Mas se nós olharmos para Cristo, que é perfeito, se prosseguirmos para o alvo, entendendo, olha, eu sou falho, eu sou pecador, eu não tenho o padrão do mundo, mas eu tenho o padrão de Cristo. Eu não sou desse mundo, eu sou do céu. Então não importa se eu sou mais gordinho, se eu sou mais magrinho, se eu sou a pele de uma cor de outra, meu cabelo de um jeito ou de outro, não importa. Quando nós olhamos para o lugar certo. E qual é o lugar certo? Cristo. O amor, a graça, a salvação que nós temos nele. Porque nele nós somos totalmente suficientes. E é ele que vai nos ajudar, nos dando graça, nos dando uma sabedoria divina. Ele vai nos capacitar, vai nos levar muito mais além do que nós pensamos. Eu e você precisamos focar não em nós mesmos, em nossas falhas, imperfeições ou as nossas incapacidades. Não, mas nós temos que entender que nós temos um Deus onipotente, um Deus onisciente, que Ele entende as suas dúvidas, os seus medos, as suas ansiedades e saber, olha, eu preciso sim de orar e ter a presença do Senhor comigo. Juvenis, esse assunto é um assunto muito sério. Hoje existe uma geração inteira que deveria estar vivendo a melhor fase da vida adoecida. Adoecida porque não se contenta naquilo que Cristo mesmo fez, naquilo que Deus fez. Porque nós somos criaturas feitas por Deus. Quando nós não nos amamos, nós estamos dizendo para Deus, Deus, você errou. E Deus nunca erra. Nós somos perfeitos aos olhos de Deus. E quando nós reconhecemos isso, quando olhamos para o sacrifício de cruz, sim, Jesus morreu por você, do jeito que você é. Nós mudamos a forma de pensar. Nós começamos a olhar para nós mesmos de forma diferente. Existe um Cristo, Deus Santo, que deu a sua vida na cruz para que eu e você vivêssemos eternamente. Então nós somos muito importantes. Por mais que alguém diga, nossa, você tem essa característica, você não é igual a cicrano, você não faz parte do padrão do mundo. Cristo morreu por você na cruz. Deus fez você do jeito que você é importante sim. E eu queria deixar aqui uma deixa, se caso algum de vocês que estiverem assistindo, estiverem com esse problema, esteja entristecido por algum comentário ou achando que tem algum defeito, procure um professor, não guarde isso para você. Porque isso é comum, mais comum do que se imagina. E você pode ser ajudado, esclarecido e se libertar disso, que te aprisiona e pode gerar sérias consequências. Então vamos entender como podemos ter uma autoestima equilibrada? Fala, pastor! Olá, juvenis! Como a gente pode viver uma vida de uma boa autoestima e não baixo autoestima? Primeiro, essas são designações modernas. Nas Escrituras, isso é chamado de um coração alegre, de um coração cheio de alegria ou uma boca cheia de júbilo. Na verdade, a gente precisa encontrar prazer em Deus, prazer nas coisas de Deus. O nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo deve promover toda alegria,
que precisamos para viver. Uma autoestima saudável, ela é equilibrada, ela é criada segundo a autoimagem do Evangelho, de que eu sou pecador, de que eu não tenho o valor necessário, que o valor quem me dá é Deus porque me amou e ofereceu o perdão pelos nossos pecados. A nossa identidade está fundamentada no amor de Deus, que nos amou primeiro. E esse amor nos faz saber que nós somos importantes para Deus e que Deus nos ama da maneira como somos e está trabalhando em nós para que nós possamos ser igual a seu Filho Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. O cuidado físico, ele é muito importante. O nosso corpo, ele é um presente de Deus. Através dele, nós temos contato com outras pessoas, nós se movemos, nós servimos a Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós devemos sim cuidar do nosso corpo. Claro, com moderação, sem excessos, mas devemos sim cuidar do nosso corpo. E Juvenis, o cuidado com a saúde emocional é indispensável. Por isso a gente tem que se afastar de maus hábitos, relacionamentos tóxicos e também de ficar muito atarefado. Isso é algo que eu luto hoje em dia. Que às vezes a gente quer fazer muita coisa, cumprir dentro do prazo e acaba que a gente esquece que há tempo para tudo. Às vezes esquece que temos que tirar um tempo para relaxar, para nossa família, para os nossos amigos e principalmente um tempo para Deus, para nós adorarmos a Ele, meditarmos na Sua palavra. E nós precisamos sempre estar atentos para não sufocarmos. Nós temos que entender que há tempo para tudo, igual está escrito lá em Eclesiastes 3. E por mais que o cuidado físico e o cuidado emocional sejam muito importantes, nós precisamos investir primeiro naquilo que é eterno, ou seja, o nosso cuidado espiritual. Assim como está escrito em Mateus 6,33, que diz: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Então a gente precisa primeiro buscar o Senhor, acima de todas as coisas. Porque quando nós focamos em Deus e em cuidar da nossa vida espiritual, nós conseguimos vencer inseguranças, medos, o orgulho e todas as outras coisas que nos afastam de alcançar um amor próprio saudável e bíblico. Além de que só aprenderemos a amar a nós mesmos e o próximo se primeiramente amarmos a Deus. Porque lembre-se, o versículo de amar o seu próximo como a si mesmo vem depois do versículo que diz que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. Nós só aprenderemos a amar corretamente se primeiro buscarmos a Deus e investirmos a nossa vida espiritual, através da leitura da palavra, do jejum e de um relacionamento com o Senhor baseado na oração. Vamos ver na história uma experiência viva de um homem de Deus que podemos aprender? Olá, juvenis! Eu sou Maria Eduarda e estamos aqui para o nosso Caminhando pela História. E o tema de hoje é a importância com o autocuidado. John Wesley foi um pregador incansável, avivalista, organizador de sociedade discipulado e um grande escritor cristão, que impactou gerações com suas mensagens sobre santidade e prática. Você conhece ele? Além de pregar milhares de sermões, se preocupou também em ensinar que a fé deveria transformar também a vida cotidiana, incluindo cuidado com o corpo e a saúde. Em 1747, ele escreveu o livro Primitive Physics, que significa Física Primitiva, um manual popular de medicina com mais de 900 receitas e conselhos de saúde preventiva. E algumas coisas que o livro pontua são: primeiro, orientava sobre exercícios físicos regulares, respiração, higiene, repouso e alimentação equilibrada. Segundo, buscava levar conhecimento médico acessível até mesmo àqueles mais pobres, que não tinham condições de pagar por um médico, que na época deveria ser bem caro. Terceiro, ele ensinava que negligenciar o próprio corpo era desonrar o Deus que nos criou e que o autocuidado fazia parte do amor santo. E o quarto é que para ele, cuidar da saúde era preparar-se melhor para servir a Deus e ao próximo. E aqui vão algumas citações dele sobre esse assunto. Primeiro, ganhe tudo que puder, poupe tudo que puder e dê tudo que puder. Segundo, a limpeza está próxima da santidade. Não há santidade sem ser asocial. Nenhum cristão é santo sozinho.
Wesley não via diferença entre vida espiritual e vida prática. Seu ensino mostrava que amar a si mesmo em Cristo significa, primeiro, cuidar da alma, ou seja, oração, santidade e comunhão. Segundo, cuidar do corpo, que inclui o básico, higiene, exercícios e alimentação. E terceiro, cuidar da mente, que é sobre disciplina, estudo e bom uso do tempo. Então, juvenis, para John Wesley, o verdadeiro amor próprio é viver como bons mordomos da vida que Deus nos deu. Cuidar do corpo, da mente e da alma é um ato de adoração e nos capacita a servir melhor ao Senhor. E é isso, juvenis. Esse foi o nosso Caminhando pela História. Espero que você tenha aprendido bastante com John Wesley. Tchau! Juvenis, queremos ver agora a participação de todos no chat. Vamos lá, a pergunta: como podemos praticar o amor próprio que não seja egoísta, mas que glorifique a Deus? 10 segundos. Juvenis, para uma autoestima saudável e equilibrada, nós precisamos trabalhar os nossos pensamentos e enquadrá-los na realidade. Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos muitas coisas, julgamos, mas o que a palavra nos ensina? Que nem tudo que pensamos é verdade, porque o enganoso é o coração do homem. Então, o importante é levantar as evidências que comprovam quem eu e você somos. Nós somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus derramado no Calvário. É isso que importa. Então, olhando para Cristo, nós não podemos olhar só para as nossas falhas. Não, nós temos que olhar para as nossas falhas sim, onde há pecado, se arrepender, onde há o erro, consertar. Se eu preciso de melhorar, ler mais a Bíblia, orar mais, jejuar mais, buscar mais a presença de Deus, não, eu preciso melhorar essas coisas. Mas daí, buscar uma vida sem reconhecer o seu valor, nós temos sim que ter uma humildade. Fala assim, olha, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu escolhi ter uma vida perfeita em Cristo. E eu não estou perfeito, mas eu tomei a decisão de ser um servo que agrade o meu Senhor. Isso é ter uma autoestima humilde, entender que o nosso valor está naquele que nos criou. Reconhecer o nosso valor com humildade, reconhecer que nós não somos melhores ou pior que ninguém. É entender que, apesar das nossas imperfeições, nós precisamos depender do nosso Mestre, de Cristo Jesus. E aí sim, nós seremos mais que vencedores, porque nós somos chamados, eleitos, escolhidos para louvor da sua glória. Então Deus tem operado em nós para louvor e glória do nome dele. E se tudo que ele faz é perfeito, nós seremos sim aperfeiçoados até o dia da volta do Senhor Jesus. Então vamos prosseguir alegres, vivendo, como o Pedrinho falou agora há pouco, a alegria da salvação. Nós temos o Espírito Santo e ele está conosco e nele nós podemos reconhecer o nosso valor. O nosso valor está na cruz de Cristo, no amor e na graça dele. Agora vamos falar do exemplo de Esté. Que exemplo mais lindo. Esté, uma judia, órfã, ela entrou no palácio, deu de frente com coisas que ela nunca tinha visto na vida dela. Luxúria, vaidades, pobre, órfã, ela nunca tinha visto aquilo. Ela podia ter se influenciado com aquilo, aquilo podia ter saltado aos olhos dela e ela poderia ter mudado a forma de ser, a forma de pensar, mas ela se manteve firme. Ela sabia quem ela era, ela sabia quem formou ela e quem estava com ela. E nos períodos de adversidade, ela sabia em quem ela podia confiar. Esté venceu as dificuldades e se manteve íntegra, porque ela confiava nela mesma. Como assim confiava nela mesma? Ela sabia que Deus era com ela. Ela era segura e a segurança a formou corajosa. Quem é seguro, ele tem coragem. Ainda mais quando a segurança vem de Deus. Nós temos um Deus que nos formou e que nós podemos se sentir seguros. Nós não somos obra do acaso. Nós somos feitos por Deus. Ele é a nossa segurança. Nós podemos se sentir seguros em todo o tempo, não importa a circunstância. Assim como Esté, quando esteve em período de adversidade, ela confiou em Deus. Então, Juvenis, o autoconhecimento é um requisito básico para o amor próprio. É entender que você foi criado por Deus. É entender que Deus tem um propósito para a sua vida. E mantenha-se firme nesse propósito.
autêntico, sabendo quem você é em Cristo, tomando a identidade de Cristo, de um servo de Deus e de um Deus vivo. O Senhor das Escrituras é uma realidade, é um Deus vivo. Ele te conhece, Ele está com você agora. Então que nesse dia nós possamos seguir ainda mais firmes em Deus, sabendo que Ele nos amou primeiro e por isso nós podemos se alegrar e mais uma vez viver a alegria da salvação. E agora chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E agora chegou o momento do nosso quiz. Vamos ver se vocês prestaram bastante atenção na aula. Primeira pergunta: quando a autoestima é saudável, ela conduz a... Letra A: reconhecimento equilibrado do valor recebido de Deus, sem perder a humildade. Letra B: um senso de superioridade velado para não parecer arrogante. Letra C: desvalorização intencional de si mesmo como sinal de espiritualidade. Ou letra D: dependência emocional de elogios e críticas externas. Tempo na tela. A resposta certa é a letra A: reconhecimento equilibrado do valor recebido de Deus sem perder a humildade. Segunda pergunta: o que caracteriza o amor próprio que glorifica a Deus? Letra A: colocar as habilidades pessoais acima do caráter cristão. Letra B: reconhecer a identidade de Cristo como fonte de valor sem exaltar o ego. Letra C: buscar a aceitação em círculos sociais como medida de sucesso. Ou letra D: acreditar que independência absoluta é sinônimo de maturidade. Tempo na tela. Resposta certa é a letra B: reconhecer a identidade em Cristo como fonte de valor, sem exaltar o ego. Terceira pergunta: segundo o ensino cristão, quais áreas exigem autocuidado para honrar a Deus? Letra A: apenas a vida espiritual, pois o corpo é transitório e sem importância. Letra B: apenas a saúde física, pois força e aparência definem a pessoa. Letra C: cuidado integral do corpo, mente e espírito, refletindo a mordomia responsável. Ou letra D: apenas o equilíbrio emocional, pois sentimentos moldam toda a vida. Tempo na tela. Se você marcou a letra A, apenas a vida espiritual, pois o corpo é transitório e sem importância, você errou. Porque a resposta certa é a letra C: cuidado integral do corpo, mente e espírito, refletindo a mordomia responsável. Quarta pergunta: qual é o perigo de uma autoestima em excesso? Letra A: transformar confiança em soberba
e conduzir ao desprezo pelos outros. Letra B. Ampliar as habilidades de liderança sem afetar relacionamentos. Letra C. Blindar a mente contra tentações e questionamentos externos. Ou letra D. Garantir sempre influência e aprovação em grupos sociais. Tempo na tela. A resposta certa é a letra A. Transformar confiança em soberba e conduzir ao desprezo pelos outros. Quinta e última pergunta. Qual foi a lição que a história de Esther deixa sobre autenticidade? Letra A. Que a beleza externa sempre será a chave de grandes oportunidades. Letra B. Que coragem acompanhada de fé revela propósito e identidade verdadeira. Letra C. Que esconder convicções pessoais evita rejeição e preserva a posição. Ou letra D, que obedecer sem discernimento garante a aceitação em qualquer ambiente. Tempo na tela. A resposta certa é a letra B, que coragem acompanhada de fé revela propósito, identidade verdadeira. E esse foi o nosso quiz. Vamos voltar para a aula. Camila, você ora, encerrando? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Deus, por essa aula. Eu peço, Jesus, para que o que foi ministrado aqui possa permanecer no coração de cada juvenil, de cada um que está assistindo essa aula. Que nós possamos aprender a amar o Senhor primeiramente e amar a nós mesmos de forma saudável e equilibrada, sim, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Tchau, juvenis. Tchau, juvenis. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Ué, não tá aparecendo muito a Camila ali, não. Calma, criatura, tô ajeitando aí. Não, só pergunta aí. Postura, né? Coisa linda. Fiquei apaixonado agora. Postura. Irmão, pelo amor de Deus, tô cansada, não tem nem mais postura uma hora dessa. Não, na corrida. Joga pra dentro agora. Peraí, eu vou te ajudar. Eu tô aqui pra te salvar, gato. Já sabia. Foi. Até na cadeira eu salvo ela. E sabemos que ele puxou. E sabemos que Matheus puxou. Pronto. Tá bom. E que a Nayane puxou. Pai do Senhor, Juvenis, eu sou a Camila. Você viu que tá implicando com as duas, né? A gente tá, por enquanto tá 1-0 pra gente aqui, ó. A gente tá tranquilo. E se quiserem ver mais conteúdo, acesse o nosso chat. Chat é ótimo, né? E se quiser ver mais conteúdos, acesse o nosso canal. Qual é? O irmão, jejum. Tá todo mundo já tá. Tá, vamos lá. No nosso canal. Peraí. Acesse o nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube. Ai, para, você fica me apressando, Lucas, não vai sair nada. Hoje é terça-feira do jejum, é assim mesmo. Tá. E se quiser saber sobre mais... Vamos lá, de novo, agora vai. E se quiser saber mais sobre esse conteúdo, acesse o nosso... Grande Juvenil, Pedrinho, para fazer uma oração, para iniciarmos. Vamos orar, então. Pessoas com autoestima em excesso. Tchau, Juvenis. Vou tirar foto. Não, para, Davidson. Você é doido. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?